Olá, sejam todos bem-vindos. Retomamos nosso curso. Hoje nós estaremos numa fase de transição, né? É aquela mudança de pele, mudança de espírito, há uma nova composição que vai se abrir. Então, vocês terão hoje uma apostila nova, tá bem? Caso, né, devido ao feriado, aos problemas, né, da vida, você não esteja com material, você vai acompanhar a aula, né, vai registrar a questão que aqui trabalhamos e depois você recupera. Ok? A sequência da apostila, vocês já perceberam que já deu um volume legal, mas aqui dentro há 3 assuntos apenas, né? Se nós pegarmos a primeira parte, né, você vai observar que, em essência, temos lá a regência, o tempo, a crase e o pronome lhe versus o pronome o. Então, são 4 assuntos. Daí você fala, professor, né, aqui tem 4, a apostila é magrinha, aqui tem 3... a apostila está rechonchuda, né? Então, vocês vão perceber que dentro desse capítulo, que é o capítulo da concordância e da regência, você tem os 2 grandes nós gramaticais de qualquer língua, de qualquer idioma, em que haja, né, lá, flexões, em que haja harmonizações. Tá bem? Você vai perceber, então, que, sem dúvida alguma, a parte de concordância é aquela que culturalmente será muito rica. Então, as questões aí acabam representando um pouco da sua preparação, né, da onde você pode chegar, onde deve chegar. Tá bem? Nós vamos terminar o assunto que está na página 48, nós vamos retomar então. Então, tive o cuidado de, na próxima apostila que nós entrarmos, vocês seguirem, né, como se fosse uma apostila só. Então, na primeira página aí está, né, página 54, o aluno fala, professor, mas e o resto? O resto, né, se une à apostila número 1, tá bem? Daí, ao final, né, na página 116, você tem, na sequência, um gabarito que está, né, lá, feito em data diferente. Então, você tem, né, lá, a sequência que vai até a página 120. Então, nós já estamos com uma apostila de 120 páginas, com aproximadamente 450 questões, né? 450 questões. O quê? Até o final do curso, é muito fácil chegar, por exemplo, a 200 páginas e próximos, né, de 1000 questões. Estaremos muito próximos de 1000 questões. Então, quando o aluno fala, professor, eu preciso do material. Puxa vida, faz esse daqui primeiro, né? Garanto que depois dessa sova, você passa por 1000 questões. Você sai do outro lado, uma outra pessoa. Não tem como, né, viver 1000 questões e permanecer a mesma pessoa. Tá bem? O mais importante de tudo, em que você pode trabalhar com muito, né, com muito gabarito, com muita eficiência, é o domínio da preposição. Então, da nossa primeira apostila, né, nosso primeiro trabalho, o que ficou? Ficou a importância da preposição na língua portuguesa. Porque há um termo chamado núcleo do sujeito, que é uma peça central, uma peça nuclear, dentro de uma função vital. Então, esse elemento, núcleo do sujeito, é aquilo que a gente brinca na gíria, né? É o cara. Esse é o elemento central. Que a hora que você achar o núcleo do sujeito e vinculou esse núcleo ao verbo, você botou ordem na casa. Você organizou o raciocínio. Tudo bem? Então, o seu objetivo, dentro da análise sintática, é sempre achar o sujeito, para poder vinculá-lo ao verbo. E o sujeito tem um núcleo. Esse núcleo não vem preposicionado. Tá legal? Então, chegou a hora de você começar a enxergar que o termo preposicionado é um termo que vem num valor menor. Tudo bem? Não é para você esculachar, jogar no chão, maltratar. Mas quem vem preposicionado vem dentro de uma escala de valor já prejudicado. Tudo bem? Você vai comprar uma fruta, está uma fruta amassada. Você vai lá e fala, eu quero desconto, né? Eu vou comer metade da fruta, outra metade eu vou ter que jogar fora. Quem vem com preposição, vem numa escala de poder, sempre numa escala rebaixada. Por isso que é importante saber o que é preposição. Vocês terão uma questão, como essa daqui, ó.
em que aparece uma palavra como a qualquer pessoa. Tudo bem? Para 99% dos brasileiros, a palavra pessoa é a mais relevante. E foi assim para mim, foi assim para vocês também, ok? Você olha para essa sequência e a palavra pessoa é aquela que você olha primeiro, tudo bem? Hoje, 2012, curso de língua portuguesa, você fala, professor, agora não é mais pessoa. Se é pessoa, se é mulher, se é bicho, se é coisa, tanto faz. O problema é isso daqui, ó. É a preposição a. Porque eu sei que eu dominando essa preposição a, por exemplo, crase. Crase, aqui não há crase. Aqui é NHC. Não há crase. Essa é uma área proibida. Esse a qualquer pessoa, se tiver vinculado a um verbo, por exemplo, tende a ser o objeto indireto. Né? Se eu coloco aqui o verbo dar, enviar, mandar, esse vai virar o objeto indireto. No estudo do pronome lhe, é essa coisa que vira o pronome lhe. E quando eu estudar concordância verbal, pessoa não vai compor aí o sujeito. Ok? A qualquer pessoa não vai compor a função de sujeito. Porque o núcleo do sujeito não vem preposicionado. E isso aqui eu sei que é uma preposição. E aí você começa a entender que entre as três peças, a de menor relevância é a palavra pessoa. Para você virar o jogo, você tinha que saber que antes do pronome indefinido qualquer, esse a nunca vai ser artigo. Esse a, portanto, é só uma preposição. Tá bem? Por isso que, quando você se deparar com uma construção como essa, ok? A qualquer pessoa ocorre tais ações, você não será mais aquela pessoa pré-histórica que olharia para qualquer pessoa e falar, aqui está o sujeito, lá está o objeto direto. Sacaram? Aqui está o sujeito, ó, professor, a ideia de pessoa, de ser humano, e lá é o que ocorre. Ocorre algo, ocorre o quê? Sacaram? Você sai daquela fase, vamos dizer assim, né, lá, muito de baixa qualidade, muito baixa qualidade, chamar tais ações de sujeito. Botar na ordem direta. Tais ações ocorrem a qualquer pessoa. Isso aí é uma habilidade que, em concurso público, de cada 100 candidatos, 1 ou 2 vão ter. Isso que é bacana, né? Você fala assim, professor, por que não passa na prova? Porque a pessoa continua a fazer a análise sintática da Alice no País das Maravilhas. Sacaram? Aquela coisa meio fantástica. Ó, isso daqui não é o sujeito. É da natureza de todos os verbos terem sujeito. Se isso aqui não é sujeito, sujeito vai ser aquilo lá. Daí eu boto em ordem direta. Vejo se a ordem direta tem sentido. Tais ações ocorrem a qualquer pessoa. Claro que tem sentido. E aí que eu estou percebendo que quem não acha o sujeito, quem não acha o núcleo do sujeito, perderá para a prova. Tudo bem? Então você passa por uma nova alfabetização. Enquanto lá você tinha que aprender a achar o verbo, achar o substantivo, aqui eu te digo. Comece pela preposição a. Tá bem? Então hoje, quem não souber esse capítulo, está aqui no período 1. Período 1, essa primeira apostila. A primeira apostila só trabalhou isso daí. Não é? Então recupere o que nós trabalhamos na apostila número 1. Nós trabalhamos, então, a relação do verbo com o complemento. Portanto, você está de olho, né, em duas coisas muito importantes. VTD, objeto direto. VTI, objeto indireto. Tá bem? O nó está sendo aqui, ó. É isso que você trabalhou até agora. Né? Desse assunto, daí você observa que a crase e o uso do pronome lhe versus o pronome o, a essência desses dois capítulos é a preposição a.
Tudo bem? Da crase, do uso do pronome li, versus o pronome o, é a preposição a. Tudo bem? Notem que daqui a pouco nós entraremos na voz passiva e aí começam os efeitos de concordância. Até agora a concordância, ninguém falou nada, está um assunto secundário, e aí que você está percebendo então que essa outra parte, até agora calada, essa parte que não foi invocada, será trabalhada ao extremo, será o ponto central. E aí a tua cabeça, hora que olhar para isto, e isto virá uma coisa só, sujeito, verbo e complemento, aí você pode sim aprender, por exemplo, vírgula, né? Aprender conexão, né? Aprender o que vai ligar a oração 1 à oração 2, oração 1 à oração 2, e dentro de cada oração, é isso que você está vendo os capítulos, né? E os seus detalhes, os capítulos e aquilo que a gente chama então de afunilamento. Cada capítulo que eu entrar, há um afunilamento que eu tenho que compor, tudo bem? E é isso que nós vamos chamar então de período simples. É isso que compôs, né, lá, a apostila período simples 1, né, vai compor esse conjunto aí, ó, tá certo? Período simples 1, período simples 2, é esse conjunto. Para no período composto, você ter que estudar aquilo que vincula a oração 1 à oração 2, e aí já se habilitar para o uso da vírgula. Tudo bem? Então, período simples. Período simples compõe aí 5 capítulos com requintes de crueldade de todo tipo. Isso que é bacana, né? Dentro de cada um, você vai aprofundando. Então, hoje nós estamos aqui, ó, no uso do lhe e do pronome o, já observando detalhes, né, que são, na prova, decisivos. São os detalhes que vão fazer toda a diferença. Então, nós vamos para a apostila do período simples 1, é a sua primeira apostila, em que vamos resgatar isso daí lá na página 48, tá bem? Na página 48, o que você tem aí para administrar seria mais ou menos isso. Ele não leu o livro, em que o livro é objeto direto, e o produto transformado seria esse daí. Né? Ele não leu o livro, ele não o leu. Ok? O lugar, o tipo, ok? O tipo de pronome, o lugar em que você colocou, ok? E por ter usado antes do verbo, não há nenhum ajuste, nenhuma adaptação. Esse é um conjunto que se dá simultaneamente. O tipo de pronome escolhido e o lugar que você colocou vem num pacote só, tá bem? Por causa da função, eu chego ao tipo de pronome. E graças à palavra atrativa, eu chego à colocação do pronome, tá bem? Então eu sei que vocês passaram por uma temporada terrível. Passar uma semana para outra é uma coisa, mas uma semana que tem feriado no meio, né? Então o professor está aqui tentando fazer o quê? Ressuscitar os princípios que te levaram a colocar o pronome o nessa construção, tá bem? Então nós vamos começar com uma questãozinha para esquentar os motores. E depois, né, lá, o que faltou, né, que é a parte difícil. Então, por exemplo, você tem uma questão como a 164, que é uma questão que eu seleciono, e você tem que perceber que a construção, não emprestemos as ilhas, esse acento grave já está te dizendo tudo, ali tem a preposição a, né? Quando fantasiamos as ilhas, e por incrível que pareça, a ausência do acento grave também está te comunicando, né? Ter o acento já te comunica, mas não ter também está te comunicando, e ao final, ao habitar
ilhas. Tudo bem? Então essa é uma questão que eu chego e aprendo a olhar o que é necessário. Na aula passada nós vimos o pronome eu, vimos o uso do conosco, vimos os pronomes do caso reto, pronome do caso oblíquo. Mas hoje, depois de uma semana, você tinha que olhar para isso e entender. Objeto indireto, objeto direto, objeto direto. Só de fazer isso com os olhos, você fala, professor, meus neurônios ainda estão em ritmo de feriado, meus neurônios não estão habilitados. Ótimo, com os olhos você está conseguindo marcar essa diferença, tá bem? E aí observar que o não, uma super palavra atrativa. O quando, uma super palavra atrativa. E aqui, o habitar termina em R. Eu vou ter que fazer um ajuste na construção, tá bem? Então aqui vai ficar, não lhes emprestamos quando as fantasiamos e ao habitá-las. Ok? Aqui, então, eu tive que escolher o pronome, colocá-lo depois do infinitivo e fazer um corte no verbo e um acréscimo ao pronome. Tá bem? Essa é uma questão que você tem que dizer. Fácil, nível de dificuldade fácil, tempo de resolução. Isso que é o bacana, né? O tempo de resolução é o tempo da leitura. Enquanto eu estava lendo, eu já estava resolvendo. Não é? Quais são os itens? Tipo de pronome, colocação pronominal e adaptação quando houver necessidade. Tá bem? Como a teoria é curta, e essa é uma questão que tem o mesmo valor que outras extremamente ricas e complexas, é essa que eu tenho que falar. Ó, essa eu não posso errar mais nenhuma. Se eu for fazer uma prova, principalmente da Fundação Carlos Chagas, de 10 eu tenho que acertar as 10. Não é? Agora, se eu não tiver a base funcionando, olhar para o as, com acento, sem acento, e ainda não entendi o fenômeno, eu tenho que voltar para a crase. Sacaram? É engatar a marcha ré e voltar no capítulo anterior. Imediatamente anterior. Porque a hora que entrar lá na concordância verbal, você vai perceber que haverá uma rapidez ainda maior. Isso aqui tem que estar funcionando em altíssima velocidade. Não é? Então, na 164, muito fácil, a letra D de dado é a resposta correta. E aí que você tem que perceber, ó, questões como essa daí, você tem em toda a prova. Né? Agora nós vamos trabalhar uma, então, que é aquela que tem a cara de meteorito. Aparece a cada 10 anos, aparece a cada 2, 3 anos. Né? Já é específica para algumas provas muito difíceis. Por exemplo, a 162. A 162, ela é uma questão que não deveria existir no concurso público. Sacaram? Então é uma questão que você fala assim, puxa vida, todo mundo foge desse problema. E a prova foi lá e tocou nesse assunto. Tá bem? Então aqui você tem algo que é o extraordinário. Perfeito? Por isso, quando for ordinário, saiba trabalhar em alta performance. Por isso que a prova fica difícil. Ela mexe numa coisa que você não sabe o que fazer. Observe que nessa construção, você vai ter um porquê, em que esse que é atrativo. Daí a construção vai seguir, vai ter lá o sujeito, vai ter um longo trecho intercalado, e daí lá embaixo aparece o legaram-nos. Ok? É esse o atrelamento, é esta a vinculação. Não é? Então vamos reler a 162, olha lá. Isso talvez nos explique por que os gregos, estes que teriam inventado a democracia ocidental com seus valores, na verdade, os gregos legaram-nos apenas um valor fundamental, a suspeita de si. Tá legal? Então notem que você tem um verbo, você tem uma ênclise, e a palavra atrativa, o que?
A palavra atrativa está simplesmente uns 20 centímetros para trás. Então você fala, e agora? A atração se mantém ou não? Né? Você tem uma distância aí gigantesca. Se mantém a atração ou não? Então a prova não te diz se a ênclise está errada. Ela não te diz isso. Né? Apesar da distância, ela te pergunta, haveria algum problema em usar a próclise? Tá certo? Após a vírgula, após toda essa distância, haveria algum problema em usar a próclise? E sacaram lá, esse é um ponto cego entre os gramáticos. Ninguém toca isso. A palavra atrativa está muito longe, muito distante. Como que fica nessa hora? Ninguém fala nada. E também não há perguntas no concurso público. Ninguém é doido de perguntar uma coisa que não tem como decidir. E olha a pergunta que a banca faz, né? Na construção adotada no enunciado, o emprego da próclise pronominal nos legaram é legítimo. Eu, que sou professor, olho para isso e falo assim, desgraçado, você não deveria ter feito isso. Essa é uma pergunta que não se faz, porque você não tem a referência teórica, tá bem? Mas, a partir de hoje, eu sei que esta banca, por exemplo, aceita essa situação. Tudo bem? Você tem a palavra atrativa, tem um trecho intercalado entre vírgulas, não tem problema. Eu poderia manter, mesmo assim, a próclise sem nenhum problema. A próclise foi considerada 100% correta. Tá bem? E aí você pode até adotar isso como um padrão da sua escrita. Você está escrevendo um texto. Isso vai acontecer o tempo todo. O tempo todo vai acontecer. Você vai estar introduzindo, né, com o que, por exemplo, normalmente você vai introduzir uma oração subordinada. Esse que é uma palavra atrativa. Então você coloca assim, ó, que a lei, daí você intercala um trecho aqui enorme, ó. Imagina um trecho enorme. Que a lei, mesmo em situações, né, lá, de guerra ou de extrema pobreza, em que haja, daí você tem a sequência. A lei se referia, perfeito, ó, 100% correto, esse trecho está vinculado a esse outro, tem lá o que introduzindo, está liberado. É isso que a prova está te perguntando. Teria algum problema colocar em próclise? Claro que não. A atração prossegue. A atração prossegue, mesmo havendo esse longo trecho. Tá bem? Mas nunca procure isso numa gramática. Não tem um que diga nela o mínimo sobre essa situação. Tá legal? Então, por isso você já está começando a perceber. O que é isso daqui? Isso aqui já é o afunilamento do assunto. Já é o lado polêmico do assunto. Tá legal? Então, a 162 me leva a dizer o seguinte. A 162, Fundação Carlos Chagas, correta, eu adoto para mim um padrão. O dia que a prova reprisar essa pergunta, eu vou lá e sei que ele aceita. Tá bem? Eu tenho várias questões que mostram certo comportamento do CESP e da SAF. Por exemplo, numa frase como, o homem feriu. O homem não é palavra atrativa. Então, na visão mais conservadora, a colocação deveria ser a ênclise. Tudo bem? Nesse lugar ninguém briga, ninguém discute. Isso aqui está 100% correto. Não há palavra atrativa, coloca depois. Isso vale para o Brasil, vale para Portugal. Daí essas duas bancas já fizeram mais de uma questão dizendo, estaria correto usar a próclise? Sacaram? Poderia usar? Claro. Para essas duas bancas, você já tem um passado que diz que não tem problema nenhum. É como se eles assumissem a colocação pronominal do Brasil. Né? Bancas dizendo assim, ó, no nosso padrão de língua portuguesa, completamente facultativo. Antes ou depois, completamente facultativo. Sem palavra atrativa. Porque se tivesse palavra atrativa, aí não haveria o que falar.
Se houvesse palavra atrativa, só a próclise seria aí a colocação obrigatória. Não é? Então é que a gente percebe como gerar padrões, sendo que as bancas são tantas e com tantas versões. Não é? Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Ó. Nós vamos começar a entrar nos problemas e adotar alguns padrões. A 162 é um exemplo de quando a banca replicar esse tipo de pergunta, eu já estou armado. Mas é lógico, eu já fiz o beabá. Aqui eu estou no X, Y, Z dos problemas da colocação pronominal. Tá bem? Para bancas como CESP e ESAF, não tendo palavra atrativa, ênclise ou próclise, ambas são corretas. Vou para a prova escrita. Né? Às vezes você vai fazer uma prova, tem lá a prova escrita. Esse é um padrão que você pode usar. É o padrão que a banca produziu. Tá bem? Perdão. Nós vamos então agora para a questão 163, que é uma questão bacana também, né? A 163 vai trazer para você um outro padrão interessante, né? Nós temos o português, o uso do lhe, lhes, versus o oá, os, as. Esse versus é por causa do funcionamento. Um representa o objeto direto, o outro representa o objeto indireto. Não é? São momentos, então, sintaticamente muito diferentes. Porém, quando você usar o a ele, o a ela, a eles, a elas, você acaba usando um tipo de pronome do caso oblíquo, né? Pronome no caso oblíquo tônico, que serve tanto para um como para outro. É como se fosse um ponto neutro. Por isso que a prova até evita perguntar, porque não tem como errar. Mas, na 163, você assiste isso daí. Tá bem? Na 163, olha a pergunta que ela faz lá. Em lembrá-los das palavras de Nietzsche, o pronome empregado é exigido pela regência do verbo. Não havendo possibilidade de o padrão culto aceitar outra formulação como lembrar a eles. 163, erradíssima. Claro que lembrar a eles é uma forma correta no português. Sacaram? Então a questão está errada quando diz que não há possibilidade. Claro que há. Essa é uma forma correta no português. Tá bem? Então é que você começa a perceber. Fundação Carlos Chagas, fora do padrão, fora, né, do convencional dela, gera perguntas como a 162, 163. Foram provas que ocorreram aqui em São Paulo, né? Tribunal de Contas do Estado, a Prefeitura de São Paulo, área fiscal, são provas em que é mais aguda, né? As perguntas são mais agudas. Por isso está percebendo que a 163 toca num ponto que é pouco questionado. Né? E aí você tem a resposta como errada, mas a troca 100% correta. Tá bem? Então, o 62 e o 63 são exemplos, né, de afunilamento do assunto, de a profundidade que pode ser tocado em tais momentos. Né? Nós vamos virar as páginas agora. O motor já está aquecido, você já está tranquilo. É agora que você vai perceber, então, que apesar de ter essas informações, que o OA, os as, representa o objeto direto, o lhes, o objeto indireto, introduzido pela preposição a, que nos traz a ideia de destinatário, a prova vai dar um jeitinho de aumentar a confusão. Ela fala assim, ó, os caras já estão acertando muito, vamos complicar um pouquinho, vamos dar para eles uma certa confusão visual. E daí te oferece isso daqui, ó. Sempre houve invenções. Então, na questão número 167, eu, professor de português, olhei para isso e falei, não acredito. Eu não acredito que os caras chegam a um ponto desses. Né? Porque mexer no verbo haver é mexer num verbo muito problemático. Tudo bem? O verbo haver aqui é um verbo que é chamado de verbo impessoal,
Porque ele vai criar uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Tá bem? Por isso que ele tem que ficar no singular. Qual é a função de invenções? Vocês acreditam que tem aluno que eu acabo de perguntar? Qual a função de invenções? O aluno fala sujeito. Né? Daí eu não sei o que fazer para o aluno, se eu troco óculos, falo, ó, você está precisando fazer exame de vista. Acabei de escrever aqui, criatura, ó, oração sem sujeito. Qual é a função de invenções? Não é sujeito. Você tem direito de falar, ó, não sei, professor, mas sujeito não é. Tá bem? Na realidade, é o complemento do verbo. É o objeto direto do verbo. Olha que loucura, gente. O sempre é um advérbio, é uma palavra atrativa. Então, o correto é sempre as ouve. Falei, não acredito que os caras vão fazer uma coisa desse tipo. E aí está, ó, sempre as ouve. Sacaram? Ou seja, oferecem aos seus olhos uma análise sintática do fim do mundo. Você fala, mas, professor, como que eu vou fazer a análise sintática de uma coisa que eu não tenho certeza? Eu não consigo controlar o verbo haver. O verbo haver aqui é o grande problema. Tá legal? O resto na questão é muito fácil. Tudo bem? O restante da questão é muito fácil. Então, o 67, o que eu posso ajudá-los é até aí. Daí para frente, você vai fazer o resto. Ah lá, ainda vejam as eleições, sem falar nos que consideram as eleições. Moleza. Você já pode ir lá buscar a resposta correta. Mas, sacaram? Lá, perdão, nós estamos lá de cima, né? Quem interpretasse as invenções e não se atribuam às invenções. Então, percebam que você tem ali, né, um momento tranquilo. Olha lá, quem interpretasse vai ficar quem as interpretasse, em que as invenções é objeto direto. E na seguinte, não se lhes atribuam, ou seja, não se atribuam para as invenções, não se lhes atribuam. Ah, professor, e esse se aqui? Perfeito. É um se que daqui a pouco você vai chamar de pronome apassivador. Não é bonito? Olha lá, você está olhando para um se, falando, esse se aí, professor. Daqui a pouco você vai olhar para ele, falar bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a ocasião, e dizer que esse é um elemento que muda a tua vida. Essa é uma das estruturas mais difíceis que há no português, porque é a voz passiva sintética. Mas o lhes, aí é as invenções, acento grave, tem a preposição a, tudo bem? Por isso que a 167, letra E, é a resposta correta. Difícil? Claro que é difícil. Por causa dessa criatura aqui, ó. Tá bem? Procure observar que você vai ter uma outra questão que eu não poderei fazer, que é a questão 171. Olha o nome, né, o número da questão, 171. Você já vai nesta de olho bem aberto, bem esperto, porque, de novo, lá está o verbo haver. De novo, lá está o verbo haver. Tá bem? Esta você vai fazer sozinho, entendendo que é assim que a coisa se traumatiza. Não é? Mas notem que o verbo haver, ele gera uma dificuldade a mais para todos nós. Tá bem? A questão 68 está aí, né, lá, mas ela é uma questão que não vai gerar grandes problemas. O grande problema da 168 é a primeira troca em que aparece o pronome se. Não se empreste às eleições, que vai ficar não se lhes empreste, né? Na 168. Por isso que ela está separada. Que além do pronome lhes, tem o pronome se te atrapalhando ali, né? Dá aquele embaçamento. Tirando isso daí na 168, o resto é tudo igual, não é? Na 169 nós vamos fazer juntos. A 169, vamos lá. Peguem a 169 e entenda por que ela está aí. A 169 está aí por causa, não do primeiro,
e sim por causa dos dois seguintes. A prova fala, eu vou oferecer mais do que ele precisa. Eu vou sublinhar mais do que ele vai precisar. Então, a primeira construção não tem como errar. Ignorar esses princípios, ignorá-los. Você já está conseguindo fazer isso? Análise sintática, que determina o tipo de pronome, o lugar que você vai colocar e a adaptação necessária. É o trio que tem que estar funcionando simultaneamente na tua cabeça. É o tipo de pronome, a colocação do pronome, a adaptação do verbo e do pronome. Então, ignorá-los está muito fácil. Tudo bem? Agora, observem que dar fé a esses princípios, você está olhando para a fé e está olhando a esses princípios, que é o que está aí sublinhado. Porém, a única coisa que foi realmente trocada foi o princípio e não a fé. A fé continua. Então eu tinha que entender que fé é objeto direto, a esses princípios objeto indireto, olhem a preposição a. Se eu não souber classificá-la, eu não consigo resolver a questão e não consigo resolver quase metade da prova. Sacaram? Se eu não souber olhar para esse a e dizer que é o a preposição, não é, né, boa parte da prova, é quase metade da prova. A parte de português vai à falência. Você já entra com um déficit tremendo. Então eu já sei que vai ficar lês. Sacaram? Vai ficar lês. Só falta achar o lugar que eu vou colocar. Vamos ver se tem palavra. Ah, tem palavra atrativa. Então é não lhes dá. Fé está sublinhado, só que não entrou na troca. Fé está ali, né? Não lhes dá fé. E na sequência a mesma coisa. Levem a sério, né? Aí está um S a mais. Levam a sério, levem a sério. O a sério está sublinhado, só que não está no jogo. Esses princípios. O que foi trocado foram os princípios, e não a sério. Então é moleza. Eu estou vendo que é um objeto direto. Não tem a preposição, não há preposição. Diferente do verbo dar, que era dar fé a esses princípios. Por isso que aqui, né, eu percebo que vai ficar os levem a sério. Os levem a sério. Né? Impede que os contraventores os levem a sério. Ah, professor, o que é a sério? Isto, ó. É aí que você vai fazendo aquela apuração, vai melhorando algo que começou no primeiro dia e vai sendo, né, revisto, vai sendo recomposto. A sério, professor, é objeto indireto ou é um adjunto adverbial? Sacaram? É um problema que você está trazendo lá do primeiro dia de aula e vai te acompanhar para o resto da vida. Eu tenho que entender que o a sério aí não é o destinatário dos princípios. Se fosse assim, ó, levem esses princípios aos eleitores, aí beleza. Levem esses princípios aos alunos, aí tudo bem. Mas a sério não é o destinatário dos princípios. É o modo como você tem que levar. Você leva brincando a sério? Você leva dando risada sem vergonha? Ou leva a sério? Sacaram? É um modo como levamos a coisa. É aí que você vai na tua cabeça e fala, ah, não é objeto indireto. É adjunto adverbial de modo. Então não é uma lição pronta. É algo que nós temos que fazer ao vivo. Tá bem? Agora, não abram mão de entender que a 169 está apartada das outras. Por quê? Ah, porque a prova sublinha alguns trechos, né? Sublinha a palavra fé, a palavra sério, e isso te confunde. Você não consegue entender que o que está sendo trocado é só a palavra princípios, e não a palavra fé, não a palavra sério.
Tá bem? Ficar atento, então, ao que a questão propõe, e não o que eu estou imaginando que será a referência da troca. Tá bem? Nós vamos entrar agora numa última questãozinha aí, em que você vai observar que o que está em jogo, então, é uma construção em que o ajuste, a adaptação, não é para qualquer um. Precisa ter um controle de qualidade, né? Então, vamos fazer a 170 agora. Na 170, você vai encontrar ali uma questão em que o pico da dificuldade foi algo nem sentido até agora, né? Observe a 170, então. Não vemos mais esse indivíduo. Não vemos mais esse indivíduo, tá bem? Esse indivíduo está tranquilo. Inclusive, você já deve observar que, comparando, você só tem esse indivíduo em todos. Nós consideramos esse indivíduo, né? Nós consideramos esse indivíduo um arquivo, um posto, uma sigla, e assim destituímos, ok? Esse indivíduo. Então, a análise sintática está muito fácil, é objeto direto, corresponde ao pronome o, isso você já sabia, está muito fácil, né? Não tem preposição a, está muito tranquilo. Achar o tipo de pronome foi muito tranquilo, tá bem? Isso faz com que você olhe para a questão e observem que a letra A está fora, a letra B está fora, a letra D de dado está fora, a letra E está fora. Só de achar o tipo de pronome, você também acha a resposta correta. Portanto, é uma questão fácil. Não pode ser uma questão difícil, né? Qual o tempo de resolução? 1 segundo e meio. Não é? É aí que você começa a entender. Se eu não souber distinguir o que é preposição a, o que não é, a análise não vai funcionar. Tá bem? Agora, observe na letra C, em que consideramos, né, quando você tem aí o pronome o, você tem aquela troca em que o S cai fora, consideramos, o S caiu fora, corta-se o S e acrescenta-se o L, né, o L ao pronome. Então, na letra C, consideramo-lo, é uma construção que, sem dúvida alguma, dá um pouco de impacto, né? Talvez aqui é que você percebe que você tem que saber a adaptação, tem que saber os ajustes entre verbo e pronome. O S cai fora e o L ali é acrescido. Tá bem? Mesmo quando eu coloco entre as mais difíceis, observe que o tipo de pronome já te levaria à resposta correta. Ok? Para nós fecharmos esse assunto, resta apenas um detalhe. Vamos lá. O único detalhe que falta é que o lês no português, além de objeto indireto, né, que é introduzido pela preposição a, que nos traz uma ideia de destinatário, o pronome lês pode também indicar posse, ser equivalente a um pronome possessivo. Tá legal? E aí vai ser classificado como adjunto adnominal de posse. Ok? O que é muito elegante, muito chique, né? Em bons textos você vê isso. Na linguagem jurídica é de uso corrente. Sacaram? Quando se diz assim, ó, eles roubaram a bolsa da mulher. Tudo bem? Troca a mulher por um pronome. Como que você trocaria ali? Ah, eles roubaram a bolsa dela. Beleza, corretíssimo. Eles roubaram a bolsa da mulher, roubaram a bolsa dela. Eles roubaram a sua bolsa. Eles roubaram a sua bolsa.
Os meliantes roubaram a bolsa da mulher. Eles roubaram a sua bolsa. Perfeitíssimo. Mas entenda que você também poderia dizer, eles lhe roubaram a bolsa. Tudo bem? Em que esse lhe se equivale à ideia de posse, né? Eles lhe roubaram a bolsa. Eles roubaram a bolsa dela, roubaram a sua bolsa, roubaram a bolsa da mulher. Esse lhe não é o objeto indireto. Esse lhe não é o destinatário da bolsa. Esse lhe indica posse, indica de quem é a bolsa. Tá bem? Então nós temos um primeiro uso relevantíssimo e temos um segundo uso. Não é? Então vocês vão encontrar questões exatamente sobre esse tema na página 51. Na página 51, você vai ter lá, nela, 3 questões que trabalham exatamente com esse problema. Tá ok? Que é o lhe não mais substituindo o objeto indireto, mas o lhe funcionando aqui com a ideia de posse na língua portuguesa. Não é? Então, isso seria o mais difícil? Claro. Esse é o capítulo do fundo. A prova só aciona isso daqui, né, lá, como o último recurso. Por isso que é uma questão rara, uma questão esporádica, né, e que não é difícil de entender. Tá bem? Não é difícil de entender. Observe que no dia a dia, numa frase como acertei-lhe a cara, ok? Traduza na tua cabeça. O que é esse lhe? Às vezes numa relação amorosa, né, você está lá com a sua paixão, mas está num clima ruim, brigou, está desagradável, e de repente o marido pede para a esposa passar o controle remoto. Não é? Pode acontecer dela jogar com um pouquinho mais de força, em vez de jogar em direção ao colo, joga em direção ao rosto, né? Aquelas coisas que só ocorre quem convive, quem está ali, né? Passa o controle remoto e de repente, né, acerta o focinho do rapaz sem querer. E daí vem a frase, ó, sem querer acertei-lhe a cara. Não é? Esse lhe, então, quebre, traduza. O que é esse lhe? Ah, professor, eu acertei a sua cara. Eu acertei a cara dele. Esse lhe, portanto, não é o objeto indireto. Esse lhe é o adjunto adnominal de posse. Ele existe no português e é, nela, pergunta possível. Então vocês têm a 173, a 174 e 175 que vai trabalhar exatamente esse momento, nela, de fundo dos pronomes, tá bem? Na hora em que você for fazer essa questão, né, há uma teoria que vem, nela, ampliar o seu conhecimento. Então você passa a ter um primeiro uso do pronome lhe e agora um segundo uso elegante, um segundo uso muito eficaz na norma culta. Não é? No dia a dia não se vê tal uso, mas na norma culta é uma construção muito bonita. Tá bem? Nós vamos então para aquele intervalinho. Quando voltarmos, nós vamos iniciar o assunto, né, da apostila nova, que é então a voz passiva. Tá bem? Vamos para o intervalinho e voltamos daqui a pouco. Até lá.